Pronto, muito bem. Então, muito boa tarde a todos. É um grande gosto voltarmos a estar juntos em mais uma Smart Discussion. Eh, Nós tivemos sobre este tema já várias sessões, nos últimos, particularmente, 2 anos. Tivemos há 15 dias connosco o professor Daniel Nenarate, que é um conhecido pensador e filósofo. Também já tivemos sessões com outras pessoas, como a professora Manuela Azevedo e outras pessoas do género. O professor Lino Oliveira já nos deu o prazer de estar connosco noutros contextos e acedeu juntamente com o Bernardo Caldas, que é uma jovem estrela, se pode dizer, destas áreas de inteligência artificial, a estar aqui connosco para nos falar hoje da IA numa perspectiva ligeiramente diferente, que tem a ver com a sua dimensão social, a sua dimensão de impacto da nossa vida em comunidade, todo, e aquilo que no fundo está subjacente a todos os desafios que tem no mundo do trabalho, no mundo da organização da nossa vida coletiva. Antes de passarmos à sessão, uma nota sobre as próximas 3 sessões. Portanto, nós amanhã vamos ter uma sessão muito interessante que tem a ver com o facto de termos no nosso cheio nós algumas pessoas que trabalham e vivem em Bruxelas, algumas já há muitos anos, outras há menos anos. O Henrique Brunec, que é uma espécie de coordenador dos portugueses em Bruxelas, acedeu a ter uma conversa com alguns desses portugueses que vivem em Bruxelas. Vamos ter também outros portugueses que não estão no cheio a nós, e acho que vai ser uma ação muito interessante, porque de facto nós nos últimos 40 anos habituámos todos nós a ter muitas relações com a capital belga, a capital europeia, entre aspas, e acho que vai ser interessante termos um feedback daquilo que é hoje a realidade de Bruxelas e os seus problemas e os seus desafios. Depois, na próxima segunda-feira, vamos ter uma sessão com uma pessoa que também tem estado connosco com alguma realidade, que é o professor Ricardo Reis, professor na London School of Economics, um dos melhores professores de economia da atualidade. Ele também é colunista do Expresso e vai-nos falar sobre a nova economia global. Acho que é uma sessão muito interessante nesta altura em que a economia global está a enfrentar grandes desafios por causa das tarifas, por causa da incerteza da guerra, e acho que vai ser uma sessão muito interessante. O professor Ricardo Reis é um grande comunicador e penso que vale a pena aproveitar essa oportunidade. E, portanto, passamos agora à sessão 2, que nos reúne dois grandes especialistas, investigadores e conhecedores do tema da IA. Vamos começar pelo professor Lindo Oliveira, depois passamos ao Bernardo Caldas e depois temos uma discussão entre todos que eu procurei moderar. Eu agradecia duas coisas. Primeiro, que procurassem ter os alto-falantes desligados durante as intervenções deles. Eu sei que às vezes não é fácil, porque normalmente costumamos ter bastante gente nestas sessões, mas agradecia que o fizessem. E segundo, quando for do período da discussão, que manifestassem a vossa vontade de colocar alguma questão ou algum comentário, levantando a mão, eu próprio também, na ausência dessa vontade, procurei, de certa forma, mobilizar as pessoas para o fazer. Professor Lino Oliveira, a palavra é sua e muito obrigado. Muito bem. Não é preciso preparar a partilha desse slide. Muito bem. Penso que estarão a ver os meus slides. Sim, Ah, estão perfeitos, estão Pronto, perfeitos. eu ia rapidamente usar aqui 10 minutos só para falar, digamos, no que é que eu acho que são as tendências mais significativas da inteligência artificial moderna e depois guardar o fim para uma discussão sobre a questão do impacto societal, tá bem? Só para ter a certeza que estamos todos a falar das mesmas coisas. Portanto, enfim, já houve aqui uma série de, de toques sobre esta questão da inteligência artificial e, portanto, toda a gente sabe mais ou menos o que estamos a falar. Portanto, isto são um bocadinho as consequências do que é conhecido como a revolução da aprendizagem profunda, que resulta da convergência de computadores muito rápidos, de muitos, grandes volumes de dados e de novos algoritmos e arquiteturas. O que se sobrepõe também a um ambiente eh, que sobrepõe uma coisa que um ambiente extremamente competitivo, é uma área com grande valor económico, eh, ao facto que as pessoas partilham código, partilham dados, e esta conjugação, o David Donohoe chamou isso frictionless reproducibility, ou seja, reproducibilidade sem fricção, e de facto é uma área que está a avançar a uma velocidade muito, muito grande. Também já noutras apresentações eu tive a oportunidade de tentar esquematizar um bocadinho o que é que são as principais tecnologias, tudo o que tem a ver com visão e sistemas que permitem, basicamente, interpretar e processar imagens, tudo o que tem a ver com modelos de linguagem, modelos de visão e linguagem, talvez o que é mais conhecido, ChatGPT, Gemini, Claude, etc.
técnicas de aprendizagem por reforço que permitem otimizar decisões sequenciais, estas aqui não tão visíveis para o grande público, mas relevantes em diversos contextos, e os modelos de difusão permitem basicamente inverter o problema do reconhecimento de uma imagem e transformar no problema da síntese de imagens ou até de outros meios, como vídeos, etc. Pronto, portanto, estas são, digamos, as grandes técnicas. O que é que vai acontecer, a meu ver, nos próximos anos na inteligência artificial? Há aqui um conjunto de tendências, eu vou referir em particular três tendências que considero muito importantes. A primeira é que os modelos vão deixar de ser o foco da atenção e estes modelos vão ser progressivamente integrados em sistemas mais complexos, não é? Digamos, a maneira mais simples de explicar isto é que a partir do momento em que eu tenho um modelo que está aqui azul pré-treinado, eu posso usá-lo como parte de sistemas mais complexos. O modelo mais simples é conhecido como Retrieval Augmented Generation, onde um pedido do utilizador é usado para recuperar informação relevante de uma base de dados privada, ou da internet, ou do modelo mecanístico, ou o que for. Estes dados são fornecidos junto com a query original, não é? Portanto, estes documentos que são recuperados, e a query mais os documentos recuperados são dados ao modelo que responde com muito mais conteúdo. Isto é a grande área do que agora chama como Context Engineering, portanto, a engenharia do contexto, onde o segredo do negócio, por assim dizer, está no contexto que é dado ao modelo. Portanto, os modelos provavelmente vão deixar de crescer cada vez mais, enfim, obviamente não crescerão tão rapidamente como até agora, mas o facto de darmos contextos cada vez mais bem definidos vão permitir que eles atuem de uma maneira muito mais, com menos alucinações, com mais conhecimento de causa, de maneira mais objetiva, mais reprodutível, menos sujeita a erros. E, digamos, o que é consultado pelo modelo podem ser muitas coisas, podem ser bases de dados internas das empresas, pode ser a internet, podem ser, por exemplo, o Wolfram Alpha, é um modelo matemático. Tudo isto, digamos, é chamado como se fosse uma espécie de uma subrotina pelo modelo, através de um processo de recuperação de informação, e permite que os modelos façam coisas que até agora não eram capazes de fazer. Desde matemática, obviamente, acho que tenho aqui alguns exemplos. Exemplo, aqui é um caso para matemática, não é? Em que se pede a um modelo que resolva uma equação, neste caso uma equação cúbica. Os modelos, obviamente, pouco percebem de matemática, não é? Aliás, mesmo em operações elementares, eles enganam-se com muita facilidade, muito menos numa equação cúbica como esta, mas neste caso o modelo percebe que é um problema matemático, chamam um modelo que resolve, neste caso o Wolfram Alpha, que resolve questões matemáticas e interpreta os resultados que vêm do modelo para dar as soluções, neste caso, as soluções de uma equação cúbica em forma analítica, né? Isto é um exemplo desta ideia do modelo que é usado como parte de um sistema mais vasto. Só que esperar, portanto, ok. Portanto, são postas as três soluções e depois disserta mais um bocadinho sobre a natureza das soluções. Reparem que não foi um modelo que chegou a estas soluções são, neste caso, foram obtidas, neste caso, pelo Wolfram Alpha, e depois o modelo simplesmente percebe as soluções e faz o plot, etc. Noutras áreas isto é igualmente verdade, por exemplo, na área legal isto é um sistema, o Affine, de uma empresa criado por uns meus. Qual é o procedimento para obter licenças ambientais? A legislação relevante é consultada, não é? E depois o output é dado com base no contexto da legislação relevante e, portanto, praticamente isento, ou pelo menos maioritariamente isento de alucinações, informações falsas, etc. A mesma ideia também, pode ser também usada em programação, neste caso, através de uma interface um bocadinho diferente. O contexto, neste caso, é dado a um modelo como, por exemplo, o Claude, e é dado em termos do repositório onde estás a trabalhar, ou de um repositório mais vasto, como, por exemplo, o que está no GitHub. E, portanto, o sistema funciona com base informado em milhões e milhões de programas que não só provavelmente foram usados no treino, nunca sabemos exatamente o que é que foi usado no treino, mas são dados como contexto num caso em particular. Este aqui, portanto, isto é levado ao que agora é chamado como vibe coding, portanto, esta ideia é que qualquer pessoa, mesmo sem saber uma linguagem, pode simplesmente começar a programar numa linguagem, neste caso é um método numérico de otimização, e o próprio sistema sabe o suficiente, tem contexto suficiente para sugerir código que, neste caso, está fortemente, está completamente correto, etc.
Mas não tenho aqui, pá. Há muitos outros exemplos deste caso, mas percebem a ideia. Portanto, o modelo LLM não é só não está a fazer o trabalho todo por si, é-lhe dar suficiente contexto, seja como exemplos de programas, ou como legislação, ou como resultado do modelo que faz matemática, e é esse contexto que é usado para responder às perguntas. Agora, uma outra tendência, portanto, esta é a primeira tendência. A segunda tendência são os modelos com capacidade de raciocínio. Portanto, esta ideia de que nós temos dois sistemas, duas formas de pensar que o Daniel Kahneman, neste famoso livro, chamou Sistema 1 e Sistema 2, mas a ideia é muito mais antiga, aliás, a ideia vem do século XIX. Estes sistemas, estes modelos, trabalham normalmente no Sistema 1, portanto, eles não, digamos, não usam a experiência anterior, mas não fazem raciocínio, não fazem uma análise consciente e explícita dos dados, enquanto que o sistema 2 tem esta análise lógica, deliberada, consciente. Tipicamente somos capazes de processar coisas apenas muito simples, enquanto que no processamento inconsciente podemos processar imagens com enorme complexidade. No processamento consciente, este número mágico das 7 peças de informação, 7 números, 7 palavras, sete símbolos. Mas, enfim, o que é importante é que há aqui dois métodos muito diferentes. E os mais modernos sistemas, da OpenAI, da Gemini, Flash, da Google, etc., têm de facto e são treinados e começam a ser configurados para ter esta capacidade de raciocinar sobre os dados. Eu tinha aqui alguns exemplos só para vermos em que é que isto é diferente do modelo, não é? Portanto, nós podemos colocar perguntas que exigem raciocínio, em que o modelo não foi treinado, não é? Por exemplo, aqui Jenny tem 2 irmãs e 2 irmãos. Quantas irmãs é que o seu irmão mais novo tem, não é? Bem, o sistema é capaz de raciocinar, portanto, seguindo um raciocínio como nós faríamos, não é? Portanto, o irmão mais novo é um de 2 irmãos, a Jenny é uma de 3 irmãs, e portanto há aqui o raciocínio, e portanto a resposta é o irmão mais novo da Jenny tem 3 irmãs. Mas o que acontece, este caso, vocês pensarem, bom, este caso, se calhar, ele também responderia mesmo que não raciocinasse. Pode ser que sim, pode ser que não, depende um bocadinho dos dados que viu, mas de facto é um caso simples. Mas isto pode ser levado para coisas arbitrariamente complexas, não é? Por exemplo, um caso aqui um bocadinho ainda semelhante, mas um bocadinho mais complexo. 5 pessoas sentadas à volta de uma mesa, não é? Estão os nomes das pessoas, alguma informação, por exemplo, James está entre a Ana e a Sofia está à sua direita, à direita da Sofia está a Jenny, quem é que está sentado do lado esquerdo da Ana, não é? E, portanto, vocês, obviamente, se pensarem um bocadinho ao desenharem, conseguem chegar lá. Da mesma maneira, estes sistemas também são capazes de, digamos, através deste raciocínio passo a passo, chegar lá, não é? Portanto, constroem aqui a ordem das pessoas, não é? A Ana, James, Sofia, que estava à direita do James, não é? À direita da Sofia está a Jenny, e, portanto, a resposta é quem é que está sentado do lado esquerdo. Portanto, isto não é uma resposta que um sistema normalmente pudesse dar, porque é basicamente impossível treinar sistemas em todas estas configurações, mas percebem que esta capacidade de raciocínio dos modelos permite-os ir muito para além dos dados onde foram treinados. Eu tenho aqui um exemplo que eu considero bastante mais interessante e vou perder só 2 minutos com ele, porque eu acho que talvez vos convença que estes sistemas são capazes de fazer analogias e raciocínios que eram basicamente inacessíveis aos sistemas que tínhamos até agora. É um problema que eu inventei, provavelmente eu inventei o problema para garantir que o sistema nunca tinha visto nenhum problema parecido ou inspirado neste. Tem a ver com um navio que transporta, pode transportar 30 mil, aliás, pretendemos transportar 30 mil galões entre os dois extremos de um canal com 200 milhas. O que acontece é que o navio só carrega 10 mil galões e usa 50 galões por milha, não é? Portanto, vocês veem que se eu carregar com 10 mil galões e depois for andando até ao fim do canal, os 50 vezes 200 dá exatamente os 10 mil. Portanto, ele chega vazio ao fim do canal e, portanto, não consigo carregar. E por outro lado ficaram 20 mil galões ao princípio. Não é? Bom, mas há aqui um truque que é a cada 2 milhas neste canal há um tanque com uma capacidade arbitrária que pode ser carregado e descarregado. Portanto, a resposta é, sabendo que o navio pode andar para trás e para fora, para trás e para a frente, e usar os tanques como forma de guardar o combustível de forma intermediária e voltar para trás e para a frente, qual é a máxima quantidade de fuel, de diesel, que pode ser transportado. Portanto, este é um problema, como eu vos disse, inventei,
O raciocínio disto é bastante complexo, portanto, eu coloquei isto, neste caso, isto foi ao modelo chinês, ao DeepSeek, mas gostava que tentassem seguir o raciocínio. Temos este problema, não é? O objetivo é levar tanto combustível quanto possível desde o princípio até ao fim. Agora, o que é curioso é a frase seguinte. Isto lembra-me o clássico problema do camelo e das bananas. Bom, o problema não é assim tão clássico, porque provavelmente muitos de vocês não conhecem o problema do camelo das bananas. Mas se procurar na internet, há de facto um problema do camelo das bananas, que eu já vou pôr aqui abaixo. Mas a analogia que o sistema fez foi onde você pode fazer múltiplas viagens para levar bananas de um lado para o outro. Deixem-me aplicar a mesma lógica aqui. E o problema do camelo das bananas é, de facto, conceptualmente parecido, embora, obviamente, não mete navios, nem diesel, nem barcos, nem canais, nem nada. Portanto, é um problema. Neste caso, são 3.000 bananas. O camelo come uma banana por milha, não é? E só leva 1.000 bananas. Ok? E, portanto, a pergunta é quantas bananas é que eu consigo levar de um lado para o outro, considerando que tenho de andar para a frente, de um lado para o outro, a 1.000 milhas de distância. E, de facto, há uma analogia perfeita do ponto de vista algorítmico entre o problema de cima e o problema de baixo. Os números não são os mesmos, o problema não é o mesmo, mas o sistema fez esta analogia. E já agora, se vocês sugerem que hoje em casa à noite, na hora de jantar, tentem resolver o problema do camelo das bananas, só para terem uma ideia da complexidade deste problema, e de facto o sistema lá resolve o problema onde basicamente leva não sei quantos. ah, Primeiro leva 20 segmentos, 40 milhas, deixa lá o depósito que sobe, etc. E a solução, no fim, consegue levar 5.200 galões do princípio ao fim. Que é uma analogia, já agora a solução varia conforme os números. Se eu mudar os números, o problema varia profundamente e, portanto, a solução não é fixa e o sistema resolve por qualquer número. O que é curioso aqui é que não só raciocinou, como arranjou uma analogia. Pronto. A terceira tendência, e já não demoro muito, a terceira tendência é a questão da agência ou do agentic AI. Portanto, até agora temos visto estes sistemas de inteligência artificial como sistemas, provavelmente caixas de diálogo, onde nós interagimos e pedimos coisas, mas a grande tendência é que criarmos agentes que têm autonomia, têm instruções e objetivos bem definidos, mas não os passos finos para levar isso. E para aqui vão usar raciocínio, isso que eu acabei de falar. Têm acesso a dados privados e dados públicos, tal como os sistemas com que eu comecei esta apresentação. Têm memória de curto e longo prazo, ao contrário dos sistemas, dos modelos, dos LLMs, que têm apenas a memória de contexto, que desaparece quando saímos da caixa, ou pelo menos é finita, e têm esta capacidade para raciocinar e planificar, e finalmente têm autonomia para agir no mundo real, seja na internet, mandando mails, fazendo reservas, fazendo compras, fazendo todo o tipo de ações que é possível fazer na internet, quer no futuro, no mundo real, através de robôs, através de atuadores, etc. E estas componentes da Agentic AI, a autonomia, a capacidade de planear, a capacidade para raciocinar e agir de acordo com este raciocínio, cria de facto um novo poder, ou dá um novo poder aos sistemas de inteligência artificial. Portanto, há neste momento muitas ferramentas, muitos ambientes, muitas formas de criar estes agentes, não é? Que têm, como eu disse, esta memória de curto e longo prazo, tem um conjunto de ferramentas que podem usar e tem uma ferramenta de planeamento e tem maneiras de atuar. Portanto, aqui não estão, digamos, maneiras de atuar, mas desde fazer importes na internet, até mandar e-mails, até uh, escreverem documentos e enviarem documentos. Portanto, o impacto futuro da Agentic AI eu penso que será extremamente grande. Há óbvias vantagens do ponto de vista destes temas poderem adaptar a condições que vão mudando, de substituir de maneira mais completa tarefas rotineiras ou não tão rotineiras que são feitas hoje por pessoas, aumentar a eficiência na automação de workflows mais complexos e uma integração com sistemas externos e ferramentas. E assim, portanto, isto era realmente o que eu queria partilhar com vocês. Quais são as consequências disto na sociedade? Bom, todas estas tendências tornam estes sistemas bastante mais poderosos, tornam estes sistemas bastante mais capazes,
tornam-nos, portanto, mais autónomos. Não é? Em última análise, um agente tem uma autonomia quase total. Posso pedir para fazer marcar uma viagem e ele marca-me os aviões, marca-me os hotéis, marca-me os passeios, os restaurantes, etc. Portanto, se eu der esta autoridade a um agente, esse agente vai poder agir em meu nome, ou em nome de uma empresa, ou em nome de um trabalhador, portanto, calculam que tem um enorme potencial para automatizar coisas que até hoje não são automatizáveis. Tem também, de forma mais ou menos óbvia, riscos, não é? Tem os óbvios riscos de que estou a delegar em sistemas que não são perfeitos, e provavelmente não serão perfeitos durante muito tempo, ou se calhar para sempre, ações, muitas delas não são reversíveis. Portanto, uma coisa é um sistema destes pôr uma saída numa caixa de texto que eu copio e mando um mail ou não mando um mail. Outra coisa é o sistema mandar um mail, não é? E há muitos exemplos interessantes destes. O Paulo Dimas pôs um agente destes a sugerir umas férias, uma noite na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, e o sistema não conseguiu fazer a reserva online, mas tomou a opção de mandar um mail à gestão do hotel e depois o Paulo teve de intervir e dizer não, eu estava só aqui a experimentar, não, de facto não queria mesmo a reserva, estava só a ver os limites. Um outro caso que me foi também relatado foi uma investigadora que pediu um agente destes para preencher as palavras cruzadas no New York Times, o sistema lá foi, não conseguiu entrar porque não tinha acesso à área privada, mas fez o reset da password, tinha acesso ao mail, fez o reset da password e depois lá resolveu as palavras cruzadas tal como tinha sido instruído. E, portanto, penso que estas três tendências, a tendência de os modelos serem parte de sistemas mais complexos, os modelos são capazes de planeamento e raciocínio, e os modelos são capazes de usar todas estas capacidades para serem agentes no mundo real, são tendências que vão alterar profundamente tanto o valor da inteligência artificial como ferramenta, mas vão também alterar a maneira como a sociedade vê e usa a inteligência artificial. E era basicamente isto que eu queria partilhar Muito com bem. vocês. Tinha só aqui, pronto, isto é o slide do costume sobre os livros que podem ler sobre isto, embora nestes temas, estes livros até, digamos, não estão assim tão focados nestes temas em particular. Muito bem. Eu acho que a professora Lina Oliveira, Arlindo, como sempre, muito claro e objetivo, e depois na discussão vamos ter, obviamente, oportunidade de discutir. Eu gostava de dar nota de que nós vamos ter até ao final do ano o lançamento de dois livros que vão ser, de facto, muito interessantes. O primeiro é o do nosso amigo Adolfo Mesquita Nunes, que já esteve aqui connosco e que, portanto, fará um livro que tem a ver um bocado também com esta dimensão mais social e, de certa forma, estratégica da inteligência artificial. Acho que vai ser um livro muito interessante porque ele pensa muito bem, nomeadamente do ponto de vista daquilo que são os impactos que a IA pode ter ao nível do futuro da comunidade. E depois, um livro que eu acho que vai ser realmente uma coisa fora de série, que é o professor António Damasio, que é conhecido de todos, e que também já esteve connosco aqui há 2 anos, vai lançar em novembro um livro que se vai chamar precisamente Natural Intelligence, portanto, inteligência natural. Vai ter um capítulo sobre inteligência artificial, mas pronto, deixo já essa nota como dois momentos muito interessantes que vamos ter e que, obviamente, me irão merecer o comentário de todos. Passamos agora ao Bernardo, e muito obrigado, Bernardo, também pela disponibilidade, está bem? Um gosto. Queria só aproveitar para dizer que acabei de acrescentar aqui 2 slides só para dar continuidade ao que o professor Lino mostrou, porque acho que é interessante percebermos algumas coisas e pega bem com o que eu ia dizer a seguir. Eu não vou falar sobre tendências tecnológicas, quero, ainda que isso seja a minha vida prática, mas quero falar-vos um bocadinho sobre aquilo que a própria investigação económica já nos vem mostrando sobre os impactos da inteligência artificial. Só mostrar 2 gráficos muito rapidamente. Este primeiro, que fala destes tais agentes que falava o professor Lindo, e da capacidade que eles têm de fazer tarefas de forma autónoma. Se isto ficar pouco evidente, imaginem sempre um sistema de IA usar um computador, em que ele próprio consegue mexer o rato e fazer cliques e escrever palavras, é isto que eles fazem, entre muitas outras coisas. E temos medido a duração das tarefas que um agente de IA consegue fazer antes de começar a falhar muito. E temos visto que este número tem crescido com esta curva de que nós gostamos sempre muito desta curva exponencial, em que a duração das tarefas que um agente consegue fazer tem aumentado muito dramaticamente. Aqui, com o GPT-5 mais recente, já consegui fazer trabalho de 2 horas. Quer isto dizer que eu posso dar uma tarefa a um agente, deixá-lo 2 horas a fazer coisas que ele ainda é capaz de fazer com alguma capacidade de sucesso. E queria juntar isto com muita da minha experiência profissional e de ver a quantidade de pessoas que nós temos nas nossas empresas
que vão fazendo trabalho muito repetitivo, tarefas muito mais pequenas do que estas, e para percebermos a escala de automação que é possível. Lembro-me quando trabalhava no Novo Banco de ver a quantidade de pessoas que faziam, por exemplo, validação de assinaturas. Isto é um problema absolutamente trivial. E por isso, trago um segundo gráfico. Eu vos queria mostrar, se conseguir passar. Espera lá que agora estou com dificuldades técnicas. Só 2 segundos. De vos mostrar esta... Não sei o que é que se passa aqui com isto. Não sei se agora funciona. Sem ter de estar a mudar isto todas as vezes. Esperaríamos que perante uma realidade destas, que já tivéssemos automação, passados 3 anos do ChatGPT, que já tivéssemos uma automação imediata. Para quem esteve connosco nas Galveias há um ano, talvez reconheçam e se lembrem deste gráfico, que faz um survey do Goldman Sachs às grandes empresas americanas para tentar perceber qual é que é a percentagem de adoção da cloud. Nada a ver com a inteligência artificial, mas vão vendo o tempo, a cloud nasceu muito antes disto, o tempo que demorou até a adoção ser à volta de 30%. Claro que a expectativa de passar 3 anos era sempre muito superior. Mas isto para dizer que as organizações não andam à velocidade da tecnologia. E por isso, sempre que duvidarmos dos impactos da tecnologia, porque ainda não são visíveis, lembrem-se que há um lag, há um atraso da adoção da tecnologia por parte da indústria que justifica não serem ainda visíveis muitos destes efeitos, mesmo que eles sejam reais. Eu continuo sem conseguir... acho que agora já passou. O que é que vos queria dizer? Perdemos a apresentação, ainda a ver? Sim, this time is different. Estamos a ver. Muito bem. 3 coisas que vos queria falar em que eu acho que há uma diferença significativa e acho que, de facto, isto não é uma revolução como as outras e não a podemos ignorar. A primeira que tem a ver com o mercado de trabalho, a segunda que tem a ver com a educação e a terceira tem a ver com o nosso tecido social e a maneira como estamos organizados. E dar-vos alguns exemplos de algumas medidas que já conseguimos ter dos efeitos da disrupção. O primeiro... um estudo feito por Stanford há um mês atrás, ou melhor, com resultados publicados há um mês atrás, em que usaram dados de alta frequência dos Estados Unidos de emprego por agências estatais e, portanto, que sabem que pessoas é que estão empregadas e em quê, e em que já notamos, desde o aparecimento do ChatGPT até agora, um declínio de 13% na população empregada entre 22 e 25 anos em trabalhos que se consideram expostos a AI. E, portanto, isto tem aqui uma série de camadas, como onde imaginar este estudo para ser feito, com muitas assunções que podem ser questionadas, mas a verdade é que vemos perante um pleno emprego ainda mais ou menos visível também nos Estados Unidos e, portanto, uma estabilidade de emprego na população em geral, nas camadas mais novas e, portanto, no princípio, na entrada do mercado do trabalho, um decréscimo de 13% no emprego dos jovens. Vemos que em determinadas áreas isto ainda é maior e reparem que eu ponho aqui 2 exemplos muito diferentes, um que tem a ver com Customer Service, portanto, atendimento a cliente, em que é muito normal que a automação seja possível, porque há muito trabalho repetitivo, padronizado, e por isso um agente que responde a pedidos de atendimento ao cliente é muito fácil, entre aspas, de automatizar, mas ponho aqui também desenvolvimento de software. Uma das profissões mais afetadas pela inteligência artificial são os programadores, os engenheiros de software que fazem código. Onde vemos o maior impacto dos agentes da AI é também nesta área. A professora Aline falava do chamado vibe coding, por essa possibilidade de cada um de nós, e se nunca experimentaram, experimentem, que tentarem criar uma aplicação só descrevendo o que é que ela devia fazer, faz com que haja um impacto grande nos trabalhos iniciais dos desenvolvedores de software, porque é isso que eles fazem. Vemos também num estudo aqui mais com impactos psicológicos que os trabalhadores entre os 18 e os 24 têm uma probabilidade de 129% superior de estarem preocupados do impacto da inteligência artificial e eu estou convencido que eles têm razão. Acho que já não estamos num ponto em que possamos questionar o impacto dos empregos, o impacto nos empregos da inteligência artificial. Ele vai acontecer mesmo que não haja desenvolvimento de inteligência artificial. Mesmo que parássemos hoje o desenvolvimento, mesmo que não houvesse GPT-6, mesmo que a OpenAI não fizesse mais modelo nenhum, nem a Anthropic, nem qualquer outro, com a tecnologia atual e com este atraso, este lastro de que eu falava, até que a tecnologia chegue à indústria, já é mais ou menos claro que haverá um impacto muito grande. Não estou a discutir se aparecerão empregos novos, eu acho perfeitamente possível que isso aconteça, mas gosto sempre de chamar a atenção que não é fácil usar paralelos com revoluções anteriores,
que foram muito mais lentas do que esta. Porque uma coisa é a sociedade como um todo reajustar-se, ou seja, determinadas pessoas reformarem-se, outras começarem a trabalhar em áreas completamente diferentes. Coisa diferente é esperar que a mesma pessoa que durante 30 anos fez a mesma tarefa, amanhã consiga fazer um trabalho novo que possa ter aparecido ontem. E por isso, acho que não há dúvidas, é muito difícil defender que não haverá impactos no trabalho da inteligência artificial e por isso devíamos estar a preocupar-nos um bocadinho com isto. Algumas pessoas são um bocadinho excessivas, se quiserem. Um dos ex-executivos da Google que mais trabalhou nas áreas da AI, desculpem, que dizia que já é totalmente idiota tirar um curso de medicina ou de direito, porque neste momento, à velocidade que estes modelos estão a desenvolver, na altura de uma pessoa se formar e, portanto, de sair com o canudo, já o sistema será muito melhor do que qualquer médico ou qualquer jurista. Pode talvez ser um bocadinho demais, mas é absolutamente inegável que haverá um impacto muito grande nas profissões do direito, da medicina, da consultoria, da engenharia, e que, portanto, muito do nosso mundo que está centrado à volta de uma educação que prepara para profissões, por mais que digamos que isso não é verdade, é isto que fazemos. Vamos preparando alunos para eles terem competências que achamos que são necessárias no mercado de trabalho. Quando o mercado de trabalho muda de forma tão radical, podemos ter aqui um problema grande, mesmo que não consigamos saber exatamente a escala do impacto no emprego. Para algumas pessoas, certamente, haverá um impacto. Isto é especialmente grave, porque a OCDE mede o tempo que os sistemas de ensino demoram a alterar a sua estrutura entre 15 a 20 anos. É o tempo que demora a mudar um currículo completo de um sistema educativo de um sistema desenvolvido, e depois dele ser alterado, normalmente demoramos à volta de 25 anos até ver impacto, não é? Que é o tempo que as pessoas demoram até chegar ao mercado do trabalho. E por isso, temos aqui um atraso enorme. Nós neste momento estamos a formar alunos que vão entrar no mercado de trabalho em 2045, usando sistemas que, sendo generoso, foram desenhados em 2005. E por isso, a preocupação perante um sistema que muda muito rápido, não estou a dizer se são 2, 5, 10 anos, mas vamos imaginar que são 10, ainda assim ainda há alguma margem, com sistemas que foram desenhados antes de aparecer o ChatGPT, ficamos numa posição de facto muito difícil. E por isso é que eu tenho batido tanto na tecla da necessidade de desenhar sistemas educativos para a flexibilidade e não para a preparação para profissões em concreto. Nós fazemos bastante isto, ainda assim, mesmo nas universidades, que deviam à partida preparar-nos para ter uma largura intelectual superior. E isto é uma coisa que me preocupa bastante. O Fórum Económico Mundial faz imensas previsões. Eu, obviamente, sendo engenheiro de formação, tenho sempre alguma reserva relativamente às previsões económicas, mas pouco me importa aqui se são 20, 40 ou 60. Se o impacto existir, nós precisamos dar condições às nossas pessoas de poderem sobreviver a uma alteração muito significativa do mercado de trabalho, e não acredito que o estejamos a fazer. Até porque há uma série de estudos muito interessantes que têm mostrado que a utilização de inteligência artificial por parte de alunos até pode ter um efeito contrário. Costumo dar como exemplo um aluno hipermotivado que quer muito aprender acerca de um tema, que tem uma obsessão saudável sobre ele e que usa a inteligência artificial para estudar mais e mais e mais, por oposição a um aluno que o que quer é ter o livro de soluções para todos os problemas que o professor lhe deu. E reparem como o ChatGPT é o livro de soluções para qualquer problema do mundo, como mostrou o professor Lindo Oliveira. Qualquer desafio intelectual, por mais difícil que seja, é possível de resolver. Neste momento, os modelos de IA são capazes de ganhar medalhas de ouro em Olimpíadas de Matemática internacionais, e, portanto, cumprindo aquilo que nós consideramos ser quase um dos cúmulos da inteligência. E por isso aqui com uma nota dentro destas 4 capacidades, se quisermos, não é? Esta capacidade que ainda temos e que devemos ter de poder analisar e pensar com independência de raciocínio e, portanto, não dependentes de análise externa. Ser capazes de encontrar os recursos certos para resolver um problema. De nós próprios conseguimos perceber que problemas é que devem ser resolvidos. Esta noção de agência, não da IA, mas agência humana, de olhar para o mundo e dizer isto não está bem, devia ser diferente. E por isso também, com um nível de raciocínio moral e de perceber o propósito e o sentido das coisas, era muitíssimo crítico que fossem desenvolvidos nas escolas, mas na verdade, como sabemos, nós estamos a desenvolver muito para conteúdo. Já agora, dar uma nota. A evidência pedagógica também mostra que só se aprende, só se ganha a capacidade de análise, de síntese e de avaliação aprendendo coisas concretas. Por isso não defendo que agora se deixe de ensinar história, matemática e filosofia na escola, mas que o propósito desse ensino não seja a aquisição simples de conhecimento, mas a generalização deste conhecimento para o que quer que seja preciso fazer no futuro. Eu acho que esta é a flexibilidade, é o ponto.
falei-vos já de mercado de trabalho, uma visão não muito positiva, falei-vos um bocadinho de educação com uma urgência na alteração, relativamente à maneira como a sociedade se organiza e funciona. Vemos muitos sistemas montados na sociedade que começam a quebrar. Dou um exemplo muito simples. A capacidade das empresas de recrutarem talento que procuram é absolutamente extraordinária. A dificuldade de encontrar pessoas agora que sejam pessoas reais. Porquê? Antigamente nós olhávamos para um currículo e pelo cuidado com que ele era escrito, pela sua adequabilidade à função, pelo histórico, era muito fácil, ou mais fácil, se quiserem, perceber a qualidade do candidato para eu poder escolher perante um conjunto de currículos que eu queria entrevistar e a seguir o resto do processo. Neste momento, fazer uma carta de uma cover letter, não é? Aquelas cartas de candidatura, ou fazer um ajuste do meu CV para me candidatar a uma posição é absolutamente trivial. Experimentem pegar no vosso currículo, num qualquer anúncio de emprego, e peçam ao ChatGPT para fazer uma candidatura àquele emprego e verão a qualidade. E por isso, para quem contrata, passamos a ter um sistema totalmente inundado de candidaturas geradas por AI que são muito difíceis a seguir de processar, a não ser que se use a inteligência artificial para processar as candidaturas também, que é o que quase todas as empresas fazem, o que tem uma série de riscos éticos grandes sobre isto. Mesmo durante o processo de entrevistas, há ferramentas, há produtos de empresas que o que fazem é, estão a ouvir a reunião, como nós temos aqui nesta reunião, temos uma série de pessoas que estão a usar sistemas de AI para tirar notas. Há ferramentas deste tipo parecidos que não só tiram notas, como estão a dar as respostas em tempo real. E por isso eu estou a falar com o Jaime está-me a entrevistar para um cargo qualquer, faz-me uma pergunta e eu tenho um sistema de inteligência artificial que me está a mostrar aqui no ecrã, sem que vocês o vejam, a resposta melhor à pergunta do Jaime. E isto faz com que o próprio processo de entrevista, de repente, deixe de funcionar. E por isso, anos e anos de empresas a pensarem que perguntas, que testes, que processos de candidatura é que funcionam para encontrar as melhores pessoas, quebram no espaço de 2, 3 anos. Ao ponto de, neste momento, como já ninguém consegue resolver este problema, as grandes empresas, principalmente as tecnológicas, pensem nas Googles, nos Metas, etc., fazem processos pessoais e, portanto, pagam às pessoas para irem aos seus escritórios fazerem entrevistas ao vivo, porque ainda é mais difícil de enganar, não é? Até temos todos aqueles óculos do Facebook que também fazem este tipo de trabalho. Mas isto para dizer, dando um exemplo muito concreto, dos sistemas que nós temos na nossa sociedade que não estão preparados para uma produção de conteúdo muito barata e com muita qualidade. E este é um dos pontos. Houve muito recentemente, há cerca de 2 semanas, um seminário do Bureau Económico dos Estados Unidos. Recomendo muito que o leiam, chama-se Economia da AI Transformativa ou Transformadora. Tem uma série de artigos muito giros em que são, por desenho, são artigos de projeção. E, portanto, o que pensam é, se determinada tendência tecnológica se materializar, qual é o impacto que isto vai ter para o nosso mundo? E por isso, por exemplo, pensam o que é que acontece num mundo em que conseguimos ter inteligência ao nível do Einstein em qualquer problema que possamos ter. E dão como nota, por exemplo, que no curto prazo isso quer dizer que os génios humanos, os nossos Einsteins de inteligência natural, se vão preocupar com temas em que a inteligência artificial ainda possa ter algum tipo de falhas, por exemplo, por necessitarem da agência durante mais tempo, mas que podemos extrapolar que chega a um ponto em que a inteligência artificial é melhor do que nós em tudo. E aí, o que é que acontece a uma economia em que se espera que haja algum tipo de correlação entre o crescimento económico e a percentagem desse crescimento que está associada ao trabalho? E, portanto, passamos a ter uma economia em que quase todo o ganho está associado ao capital. E o que é que se tem de fazer a nível de mudança de sistemas para que se consiga sobreviver num mundo em que o trabalho passa a ser quase irrelevante? A mesma coisa neste segundo artigo, que fala nesta projeção mais ou menos inevitável de que a percentagem do trabalho na economia não tem como não diminuir de forma dramática. E uma terceira que se preocupa, especialmente são os 3 artigos que gostei mais de ler, que se preocupa em particular com o problema da concentração de poder. Ou seja, de nós termos 2 ou 3 laboratórios no mundo que são donos dos maiores modelos e dos modelos mais potentes, e disso resultar numa concentração de poder, e de por isso dizer que a nossa sociedade sobrevive tanto quanto for boa a nossa regulação concorrencial. Depois tentamos cruzar isto com a nossa discussão política nacional e internacional e percebemos que não é este o nosso foco. Não temos discutido muito, ouve-se falar de alguns pilotos do rendimento básico garantido como sendo uma possibilidade e do que é que pode acontecer, mas ainda não é política discutir o que é que devíamos estar a fazer. Já à data de hoje, falamos de educação e falamos do mercado de trabalho, mas da sustentabilidade do nosso tecido económico, a começar pela segurança social, por exemplo, num mundo
em que o trabalho de repente tem uma quebra brutal e que pode ser muito rápida, como vimos até agora. E para terminar, queria dar-vos esta nota. Eu gosto muito deste enquadramento mental para discutir estas coisas. A chamada Pascal's Wager, na altura, nos anos 1700, em que Pascal tentava defender que era bom acreditar na existência de Deus, porque se não acreditássemos nele e ele existisse, isso resultava em condenação eterna, e pelo contrário, se acreditássemos nele e ele não existisse, estava tudo bem. No pior cenário, tínhamos vivido uma vida mais moral e mais certinha, e que, portanto, a atitude inteligente seria acreditar em Deus porque nos protegia de um potencial downside de forma mais prudente. De alguma forma, acho que aqui precisávamos de fazer a mesma coisa. Nós não conseguimos prever exatamente quão depressa, quantas profissões, com que extensão é que será o impacto da inteligência artificial, mas se as piores previsões ou as melhores previsões, depende do ângulo, se concretizarem, nós devíamos estar hoje a preparar esse mundo, e mais vale investir em pensarmos como é que queremos organizar a nossa sociedade à data de hoje, do que sermos apanhados com as calças na mão daqui a 10, 15 anos, sem termos preparado nada, e assim poderá ser muito mais dramático. Muito bem, Bernardo. Sim, senhor, também pela sua... Penso que acabou, não acabou? Termino para termos tempo para poder discutir. Muito bem, pronto. E como disse, quem quiser colocar qualquer questão ou comentário, faça-o, por favor. Isto aqui é um espaço aberto, não há propriamente aqui impedimento. De qualquer forma, para começarmos e para irmos variando... Posso só fazer um comentário? Pode e deve, pode e deve. Pronto, nós não combinámos, não nos sincronizámos, mas eu acho que a apresentação do Bernardo foi muito bem alinhada e muito complementar à minha, no sentido em que Exato. eu tentei tocar um bocadinho mais, enfim, quais são as tendências agora, e o Bernardo referiu uma série de coisas que eu, enfim, se tivesse tido tempo, e coisas também teria referido, estes estudos recentes que mostram que começa a haver impacto, ou pelo menos a evidência começa a haver impacto, e também outra questão que ele referiu, mas que eu também teria referido se tivesse chegado lá, é que a tecnologia pode avançar muito depressa, mas a velocidade a que as instituições e as empresas vão adotar a tecnologia é uma questão completamente diferente. E talvez estes cenários mais radicais que o Bernardo levantou e que me parecem perfeitamente plausíveis, não sabemos se eles vão chegar muito depressa, mais ou menos depressa, ou muito devagar, porque depende muito da velocidade da adoção. Acho que há aqui uma incerteza grande, mas acho que é exatamente como o Bernardo colocou. Eu acho que o potencial teórico, pelo menos, ou o potencial é muito grande de disrupção societal. Agora, o prazo e a velocidade a que isto vai acontecer, como é que vai acontecer, etc., é para mim muito menos óbvio, e penso que também deduzido das palavras do Bernardo, que ele também tem um bocadinho esta mesma incerteza relativamente ao que é que vai acontecer e à velocidade a que vai acontecer. Obrigado. Eu acho que são duas intervenções fantásticas, complementares, duas pessoas que têm, de facto, uma visão muito complementar, e parabéns e muito obrigado a ambos. Eu ia pedir à Patrícia Aquester, que escreve com alguma regularidade no público sobre estes temas e outros, quer fazer alguma questão, Patrícia? Pedi alguma brevidade para darmos oportunidade a mais pessoas. Eu tinha, sim, um comentário e duas questões que, assim, não terão mais que 2 minutos ou 1 minuto enfim, para falar nelas, mas colocarei as questões na mesma. Uma primeira observação que tem a ver com a capacidade da inteligência artificial conforme descrita pelos dois ilustres oradores, a quem muito agradeço, antes de mais, as brilhantes intervenções. Eu queria só dizer que a minha modesta experiência em sede de direito de autor disse-me até agora, ou, enfim, posso não ter utilizado os modelos certos, mas diz-me até agora que, no que toca a questões complexas de direito de autor, a máquina, conforme tomo a liberdade de chamar assim, não consegue ainda chegar ao nosso nível, no que toca a questões complexas de direito de autor. Tem uma atitude um bocadinho que eu chamaria de manicaísta, sem nuances. Não invoca fontes mais obscuras, se calhar serão mais obscuras, como por exemplo trabalhos preparatórios, tratados internacionais e tudo isso. Portanto, é assim, eu já experimentei enfim, para ver o que saía dali, se me permite a expressão um bocadinho popular. E o que é certo é que se os juristas à data de hoje se ficam por aí, não resolvem questões complexas, não resolvem por isso simplesmente. Isso é, enfim, é a minha experiência, foi aquilo que eu me deparei até agora. E agradecia apenas que fizessem alguns comentários, se possível, no que toca à intersecção entre enfim, a inteligência artificial e a proteção da componente patrimonial e moral do direito de autor, ou seja, a proteção
dos conteúdos protegidos pelo direito de autor que são engolidos pela máquina e depois, enfim, regurgitados e que levam depois a novos conteúdos, obviamente. Gostaria que, se possível, tecessem umas considerações minhas sobre isso. E o outro tema seria o do AI na sua intersecção com a guerra à data de hoje. Eu sei que não temos muito tempo, mas enfim. Muito bem. Nós vamos tentar. Sim, sim, eu percebi. Muito obrigado, Patrícia. Arlindo e Bernardo, nós vamos tentar juntar 3, 4 questões que é habitual, depois vocês pegam na resposta. Maria Helena Monteiro, a ilustre Presidente da Associação Portuguesa Pós-Aumento da Informação, quer também fazer uma questão com brevidade? Eu agradeço ao professor Arlindo e ao professor Bernardo. As comunicações são, para quem não está a par, são muito assustadoras e muito aflitivas e, portanto, eu só perguntava porque é que a comunicação social não está de forma generalizada a tratar esta percepção de perigo e, inclusive, nestas áreas políticas onde todos os dias se fala de tudo e mais alguma coisa e é sempre o mesmo, aí não temos visibilidade ainda do efeito da utilização destes modelos e destas tecnologias. Portanto, o que é que impede os mídia de estarem já a utilizar isto? Ou se calhar estão e nós não sabemos. Portanto, o que é que vocês podem dizer sobre isso? Muito bem. Sim, senhor. José Roberto Afonso, um homem do Brasil e em Portugal e que também estuda muito estes temas. Alguma questão, José Roberto, com alguma novidade também? Bom, cumprimentar, grato aí, Jaime, cumprimentar, né, nossos dois colegas. O que eu colocaria assim, muito rapidamente, sobretudo no impacto, né, no trabalho, é que aparentemente as primeiras evidências que têm surgido, sobretudo nos Estados Unidos, e destacado em particular pelo Acemoglu, né, que já esteve aqui com a gente, é que a IA estaria trazendo mais danos para a desigualdade, né, aumentando a desigualdade, do que tanto danos no sentido de extinção de postos de trabalho. Né, os índices de desemprego, particularmente nos Estados Unidos, como mesmo China e Índia, não estão sendo tão afetados na medida em que está sendo ampliado, né, o uso de IA, mas estaria aumentando muito a concentração de renda, né? E aí era ouvir eles se eventualmente aí tinham algum comentário. Muito bem. Sim, senhor. Passamos ao professor Lino Oliveira e depois ao Bernardo e depois vamos a uma segunda round para criar aqui alguma dinâmica. Arlindo, faz favor. Pois, eu não tomei nota aqui, não estava ainda com a caneta na mão de todas as perguntas da Patrícia, mas ela depois pode Sim, a corrigir. Patrícia tinha a ver com a interseção com o direito de autor e com a questão da guerra. Da guerra? Sim, sim. Penso que foi Patrícia. A relação entre a IA e a guerra, no fundo, não é? Portanto, ou Sim, seja, fiz uma observação liminal em sede de direito de autor, enfim, muito bem. Sim. mas é assim, mas se corrijam, se estiver Ok. errado, eu posso estar a usar os modelos completamente errados. Mas as questões incidem precisamente sobre a intersecção entre a guerra, à data de hoje, e o direito de autor. Muito obrigado. Portanto, Bernardo, posso avançar? Queres avançar tu? Sim, sim, sim. Não, a ideia é ser o Arlindo e depois passamos para o Bernardo também. Ok. É para se seguir. Portanto, vamos lá ver. Nós, acho que ainda ninguém diz que um sistema, um chat GPT, tal como está, out of the box, tem um nível de competência de um jurista competente ou de um profissional competente em qualquer área. Não é esse o caso. Portanto, eu não esperaria que fazer uma pergunta ao chat GPT, ao Gemini, ao Claude, sobre uma questão complexa seja direitos de autor, seja outra questão legal qualquer, tivesse o mesmo resultado. Agora, há duas coisas aqui que é importante perceber. Uma é, daí que eu tenha feito a questão dos sistemas. Se for dado suficiente contexto ao sistema, ou seja, não for um chat GPT tal como está a usar, mas sim um sistema especializado, por exemplo, há um sistema que se chama Offine que tem a ver com procura legislação, e se for dado suficientemente contexto, o sistema é muito melhor do que sai de um chat GPT. Porque o contexto é como se fosse uma pessoa, está aqui esta legislação, artigo não sei quantos, está aqui este caso particular, está aqui este precedente, etc.
E, portanto, eu não sei o que é que está a usar, mas estava toda a União a assumir que está a usar um sistema genérico e não um sistema específico para questões de direitos de autor. Um Mas sistema olha, específico. Lindo, deixa-me só dizer, na minha modesta experiência, eu tinha feito vários pareceres sobre uma questão e forneci enfim, ocultando obviamente os nomes, enfim, das entidades em questão, os pareceres de filme, estamos a falar de centenas de páginas, forneci ao sistema enfim, e coloquei uma pergunta, uma questão, que era a questão seguinte. Não, se eu fosse a seguir aquilo, Mas qual é o sistema? era o ChatGPT. Pois, mas é que o ChatGPT não foi preparado para isso, não é? Portanto, um Ma- sistema Mas, desse. mas, de acordo com as instruções do meu filho, em sistema de Claro, mas por 16 isso é que eu que, nem mas sabia. eu não esperaria que o ChatGPT fizesse um bom trabalho numa questão É complexa assim. dessas. Nos fará. Porquê? Porque os pareceres são dados, vão para o contexto do sistema, mas não são. Isto entra um bocadinho técnico. Portanto, num sistema destes, normalmente o que acontece é que toda a legislação é carregada no sistema. A legislação é partida em chunks, cada um dos chunks é avaliado por relevância e depois é dada como contexto. Portanto, o que fez, acho que até é um bom passo, que é dar um número de pareceres relevantes. Mas o sistema, mesmo assim, não tinha outro contexto relevante, legislação relevante, casos anteriores relevantes. E, portanto, se tivesse a usar um sistema específico, desenvolvido especificamente para essa questão, e não o ChatGPT genérico, os resultados provavelmente seriam bastante melhores. Mas mesmo nesse caso, eu não esperaria que tivesse a competência de um jurista competente, por simples razão. Agora, o que nós estamos a dizer não é que estes sistemas vão substituir toda a gente, nem todas as tarefas. Agora, se calhar esse parecer que pediu também não é uma coisa que ou esse resultado, que um estagiário, por exemplo, pudesse fazer. E, portanto, a tendência que está a haver e que o Bernardo referiu, são estes sistemas começarem a substituir as funções dos níveis de entrada nas profissões. E essa é que é a evidência que existe. Não a substituíram os peritos. Pelo contrário, estamos a ver as empresas mais interessadas em contratar pessoas em níveis mais avançados da profissão e menos interessadas em contratar estagiários e pessoas para o primeiro ano. E essa já começa a haver alguma evidência que isso está a acontecer. Ainda não tem um grande impacto ao nível da empregabilidade total, mas começa a existir alguma evidência que ainda não considero 100% conclusiva. Isto prende-se com a questão que fizeram, se de facto traz a questão da desigualdade. Eu acho que sim, porque uma concentração de poder, as empresas, as pessoas vão poder capazes e que dominam a tecnologia vão ser capazes de fazer mais com menos recursos humanos, portanto há uma óbvia concentração de poder de decisão económica, etc. Mas eu acho que eventualmente vamos começar a ver ao nível do desemprego. Felizmente, em muitos sítios, como por exemplo Portugal, o nosso problema é a falta de pessoas. O nosso problema não é excesso de desemprego. Portanto, eu acho que a IA para Portugal é bestial. Nós não temos pessoas. Portanto, se conseguirmos desempregar algumas pessoas para irem fazer outras funções úteis, eu até me parece bastante boas notícias. Sobre a IA da guerra, é uma questão muito complexa. Eu acho que a tendência para que grande parte da guerra e do poderio militar passe a ser feito com drones e com sistemas que não têm intervenção direta de soldados e de pilotos, acho que é uma tendência generalizada. Está longe de ser a minha especialidade, mas eu acho que sim, isso tem vantagens e desvantagens, né? Por um lado, talvez morram menos pessoas, talvez. Por outro lado, torna a guerra mais impessoal e, portanto, provavelmente mais provável. Finalmente, a comunicação social não se foca nisto. Olha, nós aqui também vocês também, todas as perguntas tiveram a ver com riscos. Nenhuma pergunta veio de oportunidades. Também há coisas boas nisto, não é? Conseguimos produzir mais, conseguimos mais eficiência, etc. A comunicação social, a meu ver, tem até prestado muita atenção à questão da IA, não tem brandido muito o espectro do desemprego, a meu ver, porque também não há assim uma evidência tão forte e tão esmagadora como isso tudo. Vamos ver nos próximos anos, mas como eu disse, e o Bernardo também disse, aliás, o Bernardo disse e eu secundei, a velocidade de adoção das tecnologias pode ser mais lenta do que a própria tecnologia permitiria, portanto, pode ser que a sociedade tenha tempo para se adaptar e que não atinja sabe, que a comunicação social só se foca nas coisas que são extremamente críticas, não é? Quer dizer, o caso de corrupção, o caso de não sei o quê. Portanto, estas coisas a médio prazo não interessam muito para a comunicação social. A comunicação social não se foca muito nestas questões. Muito bem. Bernardo. Quero só dar um ponto, uma nota aqui nesta pergunta da comunicação social. Acho que nas outras o pessoal ainda já cobriu tudo. Efetivamente, isto não é um tema brutalmente imediato, não é? E, portanto,
nós estamos a falar de coisas que no cenário mais negro vão ter impactos grandes daqui a 5, 10 anos. Ora, de facto, o nosso ciclo é muito mais curto do que isto. E também acho que temos dado pouca atenção ao potencial positivo, que é pena, principalmente quando falamos na lógica da educação, porque se o mundo muda muito e passa a ser importante ensinar outras coisas, também é verdade que nunca foi tão fácil alguém que tenha uma ideia e que queira experimentar e pôr qualquer coisa na rua e vender, fazê-lo sem precisar de investimento de equipas grandes. E por isso, há todo um mundo aqui de coisas boas que também devíamos explorar e potenciar e comunicar um bocadinho mais e que fazemos de menos. Mas eu, de facto, acho que este tema é pouco tratado com a profundidade que deve. Lembro de há uns tempos de haver um debate, até um daqueles é ou não é, na RTP, e em que, enfim, cada pessoa teve 5 minutos para falar ou 6 para temas que precisam um bocadinho mais de profundidade para conseguir chegar para além daquilo que é a superfície da discussão. E por isso, acho que não é um tema, acho que não é nada que a comunicação social tenha contra a inteligência artificial em concreto. Acho só que, de facto, tratar temas complexos, mantendo a atenção das pessoas é difícil. Já Muito agora só bem. uma nota. Sim. Apesar disto, a comunicação social está a usar intensivamente inteligência artificial na sua atividade. E, portanto, Sem dúvida. e Sem dúvida. neste momento, e a preocupação das pessoas que trabalham na comunicação social, talvez não venha para as notícias, mas que os jornalistas e os quer usem, quer não usem, estão preocupadíssimos, porque se o caso que foi aqui referido de um parecer jurídico sobre uma questão complexa de direitos de autor, estes temas ainda não estão à velocidade adequada, para escrever um artigozinho assim para o Correio da Manhã, acho que já Claramente, não e para fazer jornalismo de investigação, a quantidade de ferramentas que há disponíveis neste momento, não é? Para eu ir à procura de fontes mais recônditas e de encontrar exemplos para provar e para contrariar uma tese de um determinado artigo, não é? O jornalismo de investigação, que é caríssimo e por isso há pouco, também fica mais barato e há muito benefício nisso. E por isso, sim, o artigo que simplesmente reescreve o que a Lusa disse, faz-se com a inteligência artificial com o modelo mais básico do mundo. Mas jornalismo de investigação ainda precisa de algum tipo de análise crítica e de alguma visão de sociedade que o jornalista pode trazer. Muito bem, continuamos a não ter aqui manifestações de interesse. Eu vou procurando motivar aqui algumas pessoas para colocar questões. Rui Dias Ferreira está a fazer um doutoramento, tanto quanto eu sei, a acabar em inteligência artificial e é um entusiasta desses temas. Alguma questão muito breve, Rui, para os nossos jogadores? Ora, penso que o Rui terá saído, entretanto. Já não está aqui, não é, Rui? Eu não estou a ver. Pois, deverá ter sido. Muito bem. Mas falou-se aqui em comunicação social, temos aqui o João Ramos, que pronto, foi durante muitos anos um dos mais conhecidos jornalistas de tecnologia do Expresso. João, quer colocar alguma questão ao professor Arlindo ou ao Bernardo? Uma coisa breve? Estão a ouvir? Estão a ouvir? Não estamos a ver, mas estamos a ouvir. Força. Muito bem, muito bem. Estamos a ouvir mal, João. Convém falar mais alto, peço desculpa. Ok. O artigo lógico e educado, peço desculpa. É o seguinte, quer dizer, eu neste momento, em relação à comunicação social, eu já estou retirado destas leis. Sim, eu sei. Mas, de facto, concordo que para alguns, para os estagiários, etc., de facto também vai ser um grande risco ver estas ferramentas, porque há muito trabalho que antigamente era feito por esses estagiários e por jornalistas júniores que deixa de ser feito e passa a ser tudo automatizado. Mas eu tinha aqui uma outra questão que tem a ver com mais de longo prazo, digamos assim. Eu hoje estava a ler um artigo no Guardian sobre a publicação de um livro que é um livro aparentemente, pelo que na recensão desse livro dizia que é um livro um pouco, digamos, catastrofista em relação ao futuro, porque o próprio título do livro indica que if anyone builds it, ou seja, a inteligência artificial ou a super inteligência artificial, everyone dies. Ou seja, estes autores têm uma visão super dramática do que vai acontecer. Se nós criarmos uma AI, uma ciência artificial extremamente poderosa, que todos nós iremos morrer. Isso é um exagero, mas claro que isto é uma coisa que poderá acontecer daqui a muitos anos, mas estava a ouvir os nossos oradores sobre esse tema. Muito bem.
Muito bem. O João Gomes é uma pessoa que também trabalha muito na área da tecnologia, muito ligado à administração pública e outros setores. João, quer colocar alguma questão aos nossos oradores? Hum, hum, Eu tinha também uma questão relativamente à visão dos dois oradores sobre a questão dos direitos de autor, nomeadamente no treino dos modelos e depois no uso e nas questões de plágio que são muito levantadas e são um problema hoje dos projetos dos vários LLMs que temos. E que também preocupa o projeto que temos, o Amália, que estamos a preparar em Portugal. E depois só um segundo ponto, é como é que se pode combater o que se chama a enshittification que está a acontecer na web, com a própria produção, e depois os modelos baseados em informação que se vai degradando e como é que se pode combater isto para não termos qualquer dia uma avalanche de informação que é muito lero-lero e que depois inunda principalmente os nossos jovens e estudantes. Portanto, eram essas duas questões. Muito bem. O Mário Franco também é uma pessoa que estuda muito os temas de educação e foi aqui referido pelo Bernardo o tema de educação. Mário, alguma questão? Olá, Mas com muita novidade, está bem? Com muita breve. novidade. Obrigado e obrigado aos dois oradores pelas duas intervenções muito interessantes. Eu tinha aqui uma questão que está relacionada com o tema da educação, mas que tem a ver com o seguinte. É um comentário-questão. A questão é o seguinte. Nós tivemos aqui um bocado a olhar para o tema e do ponto de vista um pouco interno, e nomeadamente do mundo ocidental, mas eu estou a acompanhar também bastante o que se passa na China, e em particular na China, mas na Ásia de uma forma geral. E tenho uma citação que acho que é interessante para isto, que é o AI não nos vai roubar o emprego, mas as pessoas que sabem lidar com o AI vão-nos roubar o emprego. Isto significa que, do ponto de vista individual e do ponto de vista global, nós não podemos, na minha opinião, peço desculpa pela expressão, embrulharmos num conjunto de questões técnicas, jurídicas, que impedem a utilização da inteligência artificial em larga escala. Porque senão, na minha opinião, vamos perder essa capacidade. E se vai haver menos emprego ou mais emprego, eu acho que vai depender disto, porque se na China ou noutros países houver um grande investimento e eles conseguem ser mais competitivos, ter uma economia mais poderosa, mais forte, eles vão nos roubar os empregos, não porque nós estejamos aqui a roubar empregos uns aos outros, mas porque outras economias mais dinâmicas vão ser capazes de produzir de uma forma completamente diferente. E eu penso que isso é o maior ataque, o maior risco, é nós não sermos capazes de tirar partido de uma tecnologia que está em expansão. Eles têm problemas diferentes, mas também têm oportunidades diferentes, não têm tantos problemas com a questão da privacidade dos dados, etc. Portanto, o que eu colocava aqui era como é que os dois intervenientes deste painel veem este problema de uma competitividade global na área da inteligência artificial, nomeadamente entre o mundo ocidental e a China. E só uma última nota sobre esta questão. Pelo que eu tenho estado a perceber, o mundo ocidental está a caminhar por uma lógica de mercado e de mercantilização da utilização dos LLMs ou dos sistemas de inteligência artificial. Na China, há uma grande aposta no código aberto e uma tentativa de levar para a utilização e para o desenvolvimento de aplicações e até a introdução dos seus sistemas a nível mundial através de uma política de quase oferta dos seus sistemas. Portanto, este problema, na minha opinião, da competitividade é o problema que eu gostava de trazer para cima do debate e ver como é que os dois intervenientes veem esta problemática.
Muito bem, Mário. Excelentes questões, sim, senhor, como sempre. Muito obrigado. Passamos então agora ao Bernardo, depois ao Orlindo e depois vamos a uma terceira e última round, está bem? Temos aqui mais pessoas que possivelmente querem comentar. Muito bem. Bernardo, Muito começamos consigo. rapidamente. Muito rapidamente. Aqui, relativamente ao fim do mundo, não é? Se alguém construir isto, morremos todos. Eu acho que há mais maneiras de haver desgraça antes de chegarmos ao fim do mundo causado pela inteligência artificial dessa forma. Mas, por exemplo, a pergunta do Mário trazia aqui potenciais impactos catastrofistas muito mais prováveis. É de facto muito possível ver o nosso mundo a virar todo para um estado mais de vigilância ou da nossa economia a afundar porque a economia chinesa cresce, muito mais provável do que haver robôs que se viram contra nós e haver alguma vontade, meio ficção científica da inteligência artificial nos querer eliminar porque estamos a chatear. Por isso, enfim, há sempre muitos takes mais que fazem vender mais livros, se quiserem. Relativamente aos direitos de autor, é uma discussão super difícil, porque de facto os direitos de autor, e enfim, a Patrícia já falou um bocadinho sobre isto, mas os direitos de autor são complicados também porque as regras não são triviais de definir e aquilo que parece um uso derivativo ou que parece um uso justo de um determinado conteúdo ou uma cópia pura, no caso da IA, são muito misturados. É muito difícil perceber se o sistema decorou ou se de alguma forma comprimiu aquilo que aprendeu numa representação mais sintética para repetir a seguir. Há muitos casos, na verdade, nos Estados Unidos, de casos em que o ChatGPT, a partir da primeira frase de um artigo, o repetiu na totalidade, quase, e, portanto, completou sabendo de cor um artigo. Ora, será que isso é uma violação de direitos de autor? Sabemos pouco. E, de facto, para o caso do Amália, se pode usar o arquivo.pt ou não é muito difícil. Eu não queria tanto falar sobre isto, mas queria só dizer que, e também pegando a segunda pergunta do João, acho que faz todo o sentido nós arranjarmos novas estruturas de remuneração de criadores de conteúdo original. O caso recente dos Estados Unidos, em que a Anthropic acabou por pagar a um conjunto de publishers à volta de $3.000 por livro, parece-me qualquer coisa, mas parece-me muito pouco. $3.000 por livro não incentiva ninguém a criar conteúdo, e até os modelos de IA ficarem de tal forma autónomos que conseguem produzir conteúdo sozinhos verdadeiramente original. Nós precisamos de produção de conteúdo original, e o nosso modelo de internet não faz esse tipo de recompensa a quem o cria, quanto mais com a inteligência artificial. E por isso acho que esse é um problema grande que temos de como é que nós podemos promover mais a criação de conteúdo. E outra nota, como é que podemos atestar que um determinado conteúdo é original. Eu não acredito nos detectores de IA, eles funcionam muito, muito mal, mas há outras formas de podermos, de alguma forma, por exemplo, garantir que um determinado vídeo foi tirado num sítio ou filmado num sítio por uma determinada pessoa. Por exemplo, podemos, de alguma forma, assiná-lo criptograficamente para dar um cunho de originalidade, e acho que isso também vai ser um caminho que a sociedade vai ter de fazer para poder atestar que um determinado conteúdo é verdadeiro, ou pelo menos que foi criado por quem diz que o criou. Se é verdadeiro é outra questão. E finalmente, sim, acho que temos visto uma tensão brutal entre o mundo ocidental e China. Muito recentemente, os Estados Unidos puseram limitações na venda de GPUs da NVIDIA à China, e mais recentemente ainda foi a China a dizer que a NVIDIA não vende cá, o que demonstra que já se sentem capazes de fazer produção de GPUs sem necessidade do mundo ocidental. E por isso, não é só um tema de concorrência de economias, também é um tema, outra vez, de globalização e de quebra das relações comerciais que tem havido, por toda a gente perceber o impacto potencial da IA. E por isso, acho que é mais ou menos inevitável nós vermos uma quebra cada vez maior nestes dois mundos e uma separação maior das relações comerciais, que pode de alguma forma proteger um bocadinho os receios do Mário, no sentido em que é menos provável que a China nos tire trabalhos, porque vai haver mais barreiras comerciais, acho isso inevitável, mas por outro lado também perdemos todos com uma economia menos global, e portanto acho que isso também é inevitável. Muito bem. Estamos então ao Arlindo, por favor. Não, é interessante só para acrescentar ao que o Bernardo disse, nas perguntas que foram feitas, uma era sobre o livro do Yudkowsky, né? If Anyone Builds It, Everyone Dies, e a outra era o perigo de nos deixarmos atrasar relativamente à China por não adotarmos IA à velocidade suficiente. E obviamente estes dois medos, digamos, estão em extremos opostos do espectro, não é? E agora, sobre o livro do Yudkowsky, o Yudkowsky é um gajo, enfim, se vocês o ouvirem, percebem que ele é assim, apenas marginalmente coerente em alguns aspectos, é claramente uma pessoa. Mas não, isso não significa que as questões que ele coloca no livro, e que tem vindo a chamar a atenção, e outras pessoas também chamaram, como o Bostrom, sejam questões completamente, como é que eu digo, completamente inimagináveis. Quer dizer, parece-me que é, apesar de tudo, um futuro imaginável, talvez distante, mas imaginável. Portanto, se as coisas correrem mesmo mal, enfim, a guerra nuclear e o extermínio da humanidade através de armas nucleares também é um futuro, por enquanto, inimaginável, mas possível. Portanto, não me parece uma coisa completamente inimaginável, completamente impossível. A esperança é que no desenvolvimento da tecnologia a gente consiga dominar estes riscos, tal como dominou
com as armas atómicas até agora, com as armas biológicas, com as armas químicas. Mas eu devo dizer que, embora ache esse livro e essas posições muito alarmistas, elas não me parecem, digamos, posições de loucos, sem ligação com a realidade. São posições defensáveis. Relativamente à China, é o que disse, e eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção que a tecnologia na China e a adoção da inteligência artificial pela China está muito, muito avançada. Eu conheço bastante essa realidade, vou lá muitas vezes e conheço bem. Eu estou convencido que se de facto a Europa os seres humanos produzem conteúdo. Não sei se o João Gomes ainda está. Os humanos produzem conteúdo de qualidade e os modelos são treinados com base nesses conteúdos. A coisa não parece muito boa, não é? Porque, de facto, cada vez há mais coisas que foram geradas por modelos destes. Mas se vocês pensarem que estes novos modelos têm capacidade de raciocínio, têm capacidade, através de context engineering, de criarem conteúdos relativamente novos, ou bastante novos, que têm capacidade de detectar, até certo ponto, o que é que são conteúdos gerados automaticamente. Eu acho que estes modelos vão ser capazes de fazer aquilo que nós também conseguimos, que é distinguir o que é verdade, o que é falso, o que é conteúdo original de conteúdo gerado, etc. A questão dos direitos de autor, já agora uma última nota, é de facto uma questão complexa. É assim, se eu ler 1000 livros, não é? Perceber o que está nos livros e depois escrever uma obra derivada a partir do que li nesses 1000 livros, ninguém levanta problema nenhum, certo? Mas se for um sistema de IA que faz exatamente o mesmo que eu faço, percebe os 1000 livros e depois escreve um livro com base nesses conteúdos, levanta-se a questão, isto é a violação dos direitos de autor. A verdade é que a legislação dos direitos de autor e a filosofia por trás dos direitos de autor está longe de ser clara e objetiva. Ela foi feita para um mundo onde os únicos sistemas capazes de compreender a informação eram seres humanos, não foi feita para um mundo onde estes sistemas podem ler todos os livros do planeta. Já agora, há questões objetivas. Por acaso publicámos recentemente 2 artigos, um para texto e outro para vídeos, onde é interessante que até um desses artigos foi usado e teve muita repercussão, foi usado num caso em tribunal entre uma editora e a OpenAI. A editora é aquela Relay, não é? Qualquer coisa com Relay. E justamente. Riley, sim, Riley, acho que sim, Riley. é disso. Portanto, houve um caso aí, se procurarem, e é interessante porque o que nós podemos fazer é determinar com bastante certeza se um dado conteúdo foi ou não foi usado no treino do modelo. E se esse conteúdo foi usado indevidamente, seja um vídeo, seja um texto, não é? Foi usado indevidamente e o modelo foi treinado num dado conteúdo indevidamente, porque não havia autorização, nesse caso a coisa para mim é relativamente objetiva. Não havia autorização, o modelo foi treinado, não devia ter sido. Agora, se o modelo tinha acesso porque não sei, porque tinha uma assinatura ou porque fosse, e depois usa para criar conteúdo inovador, tal como um ser humano faria, aí já entramos numa zona muito, muito cinzenta dos direitos de autor, que eu francamente não sei como é que se vai resolver. Em última análise, todos nós violamos direitos de autor, não é? Porque nós lemos coisas, inspiramos e depois geramos conteúdos com base naquilo. Mas esse uso é considerado, como sabem, fair use, não é? E, portanto, o problema é que o que é fair para um ser humano não é fair para um sistema de inteligência artificial. O que levanta aqui toda uma nova área e seguramente muito emprego para especialistas em direitos de autor. Ainda temos aqui a Patrícia, portanto, são boas. Exatamente. Muito bem, então vamos ao último round e depois terminamos para mantermos os times habituais. Bruno Padinha, que também é muito ligado aos mídias, numa lógica mais de tecnologia, quer fazer alguma questão aos nossos jogadores? Olá, obrigado, Jaime, pela sugestão. Eu acho que as discussões e o debate até agora já foram muito, muito ricos, mas pegava talvez num tema que me é querido, este último que foi abordado dos direitos de autor. Concordo plenamente com a necessidade de repensarmos o conceito de direitos de autor
Agora que temos seres que não são, seres não, mas entidades que não são pessoas a poderem consumir livros e outras publicações, acho que é talvez um tema muito determinante para o futuro destas tecnologias, exatamente porque elas se alimentam de conteúdo que tem de ser humano, e há pouco alguém falou da enshittification, que é de facto um problema grave. Não tenho respostas para isso, mas acho interessante que se debate. Muito bem. Não sei se Alberto Castro, que está aqui connosco também e está muito ligado à educação, se quer fazer algum comentário, alguma questão. Nós estamos a caminhar para o fim. Jaime, não é exatamente um comentário, é uma questão. Temos uma nota. Um dia destes, em conversa com um amigo que está ligado a uma grande multinacional dos serviços e que é uma pessoa muito conservadora, mas ele estava muito assustado exatamente com os impactos no emprego. Ele dizia que tinham decidido não fazer não desempregar tanta gente quanto já poderiam neste momento com a AI, por uma questão de responsabilidade social, e de repente eu vejo ele a sugerir que nós discutamos, uma coisa que aqui foi mencionada de passagem, dois aspectos: a semana dos 4 dias e eventualmente o rendimento garantido, não é? O rendimento mínimo garantido. O que é interessante, quer dizer, acho que se calhar de um ponto de vista social nós devemos começar a pôr algumas destas temáticas em cima da mesa, porque começam a ser sentidas por algumas empresas, não é? Muito bem. Pronto, eu penso que não há mais ninguém que colocar nenhuma questão, não sei se... Muito bem. A Inês, que também nos dá aqui apoio nestas sessões, quer colocar, e também está ligado ao mundo do jornalismo, quer colocar alguma questão também? Não estamos a ouvir, Inês. Pode ser, Sim, sim. mas no que concerne a questão da educação e também um bocadinho dos direitos de autor, tinha sido referido que deveria ser incluída a inteligência artificial na questão da educação. Tendo em conta que a IA não será uma simulação de inteligência, não será um ataque ao pensamento crítico, e neste eu queria dizer o pensamento crítico se calhar relacionado com as humanidades e com as artes, não propriamente com o pensamento científico, não será um ataque e uma ameaça ao estímulo de estimular os jovens num pensamento crítico, e até na questão do conceito que é do direito de autor e o conceito de plágio, porque se não forem educados para a própria noção do que é plágio ou direitos de autor, quase que desvanece, porque é uma junção, eles baseiam-se numa junção de ideias que foram retiradas. Muito bem. Patrícia, quer fazer uma pequena nota antes de passar aos nossos oradores, para terminar, né? Diga. Sim, super curta. Antes de mais, queria agradecer agora as observações que fez o Arlindo, foram muito interessantes, e perguntaria se poderia fornecer um link ao estudo que referiu no âmbito do grupo, WhatsApp Group. A segunda nota é só... do artigo que publicámos sobre isso, não é? Sim, exato, sim. Eu posso mandar ao Jaime, ou depois pode ir. O segundo ponto é que gostaria só de deixar uma curta nota no sentido que a questão do fair use é importante só reter isso, sobretudo para quem está desse lado, não é? Trata de assuntos ligados diretamente à máquina. A questão do fair use é uma questão americana, portanto não se aplica no âmbito da Europa, portanto é lei americana, não tem nada a ver connosco, portanto é importante lembrarmos isso, o nosso sistema é completamente diferente. Por último... Mas o meu comentário, eu sei disso, mas o meu comentário era mais usar um fair use como, digamos, uso razoável de... Não, é que eu ouço isso constantemente, percebes? A questão é a nossa lei. Uma última nota no que toca ao projeto Amália, porque o João Gomes referiu isso, só para dizer que, embora tenhamos muitos problemas a montante e a jusante da produção cultural que é feita com assistência da máquina, obviamente questões de violação de direito de autor, há que ter em questão a questão do text and data mining, que o text and data mining quando é feito para, enfim, quando tem objetivos científicos, académicos e tudo isso, entra num contexto completamente diferente. Portanto, só para deixar essa nota, que há uma diferença entre o que é feito comercialmente, para fins comerciais, e o que é feito para fins académicos. Não temos tempo para mais, sei muito bem, e agradeço, enfim. Muito bem. Acho que foi uma missão interessante. Antes de passar aos nossos oradores, sei que aqui a Maria Sousa Galito, que também é uma habitué destas nossas sessões, quer fazer uma questão, não é, Maria? Estás a ver? Sim, boa tarde. Rapidamente, sei que a questão está muito centrada nas questões científicas, direitos de autor, mas a minha questão era política, ou seja, a minha preocupação é se a inteligência artificial pode controlar populações.
Nós temos visto já o efeito do TikTok, o aprofundamento da inteligência artificial, ou seja, o acesso facilitado das populações à inteligência artificial e a conteúdos já pré-determinados, se isso não pode facilitar o controle das populações. Isso é a minha grande preocupação. Muito obrigada. Sim, senhor. Passamos então agora ao Bernardo e depois acabamos com o professor Nuno Oliveira. Bernardo. Eu, se calhar por economia do tempo, pegava aqui nesta pergunta e depois deixo o resto ao professor Lindo. Muito bem. Eu acho que sim, no sentido em que é perfeitamente possível agora gerar mais conteúdo e tentar gerar mais diversidade de opinião aparente para tentar levar as pessoas a acharem uma determinada coisa com inteligência artificial é mais fácil, sim. Eu não tive tempo para mostrar, por outro lado, um estudo muito giro feito sobre as eleições do Reino Unido, em que foi feita uma experiência em que várias pessoas interagiram com sistemas de IA para tentarem obter conselhos sobre em quem votar, e os resultados foram que o viés foi muitíssimo reduzido, muito mais do que aquilo que seria esperado, e portanto o resultado da recomendação não seria diferente daquilo que são os resultados eleitorais e portanto houve uma representação mais ou menos apropriada daquilo que é o tecido da sociedade. Agora, se um Estado como o Estado chinês, por exemplo, tem preocupações em garantir que os LLMs não vão contra aquilo que é a posição oficial do Partido Comunista Chinês, claro, todos sabemos isso, não é? Há um nível de censura e de pós-treino desses modelos que pretendem alinhar a resposta com uma determinada visão da sociedade. Daí que a nossa postura ocidental tenha sido até mais numa lógica de tentar aumentar o máximo possível o número de modelos existentes, para que pela diversidade o controle seja mais difícil. Ou seja, para não termos a deixar a uma determinada entidade o controle daquilo que o modelo tem como verdade e por isso a seguir vende. E essa é a nossa postura. Agora, é claro, todas as tecnologias que permitem a criação e a comunicação, a criação de conhecimento e a comunicação podem ser usadas para controle da sociedade, claro. Cá estaremos para tentar impedir que isso aconteça. Bernardo, muito obrigado pela disponibilidade e é sempre um gosto ouvi-lo. Passamos e terminamos com o professor Nuno Oliveira. Não, foi aqui levantada a questão do desemprego, eventualmente estrutural. Reparem que é tal coisa, pode haver pode haver uma disrupção económica, mas não haver desemprego porque são criadas muitas novas profissões. Isto até agora tem acontecido assim sempre, não é? Como o Bernardo referiu, eu não me parece que esta coisa seja exatamente igual à outra, às anteriores, porque há aqui alterações, há coisas que são diferentes. E a questão do rendimento básico universal, se fosse político, seriam questões que eu gostaria de começar a pensar, quer dizer, não é para amanhã, mas acho que era útil que a sociedade, os legisladores, tivessem ideias sobre isto e esta questão. Alguns países já fizeram experiências, talvez a Finlândia e outros, eu não tenho agora presente, e portanto são questões interessantes e eu acho que talvez fosse interessante ir pensando nisto, enquanto ainda temos tempo, presumivelmente muito tempo. Sobre a questão do controle da população, eu acho que já foi referido. Acho que, enfim, toda esta tecnologia tem de facto muito poder. Uma delas é desinformar, controlar, influenciar, etc. Não há grandes dúvidas sobre isso. Felizmente não é a única. Há muitas outras tecnologias que podem ser usadas pelos fora e as redes sociais são umas delas. A questão do pensamento crítico foi referido. Esta questão, confesso que me preocupa mais. Eu acho que à medida que nós, seres humanos, mas os alunos, os estudantes, os jovens, delegam mais em sistemas destes a capacidade, a escrita de textos, a análise de textos, a elaboração de redações, etc. Eu acho que o risco de começarem a perder competências significativas de criatividade, de escrita, de análise, são reais. Há resultados que já mostram isto. Há um artigo recente do MIT onde mostram que estudantes que dependem mais, que usaram ChatGPT, LLMs, depois, de facto, têm resultados mais baixos em testes consecutivos. Portanto, eu acho que este é um risco real e talvez para mim seja dos riscos mais reais. Seja de nós ou uma fração da população, de facto, começar a perder determinadas competências. Também não é novo, quer dizer, já ninguém sabe tirar raízes quadradas. Acho que nenhum de vocês conseguiria fazer uma raiz quadrada aí usando o algoritmo que aprendeu na primária e também vivemos bem sem isso. Mas enfim, talvez não esteja bem ao mesmo nível escrever um texto gramaticamente correto e tirar uma raiz quadrada. E, portanto, eu confesso, há alguma preocupação e há resultados científicos nesse aspecto. Já agora, só para terminar, Jaime, eu vou colocar, se concordarem, coloco mesmo no Sharing Knowledge, coloco um link para um artigo da TechCrunch. Há muitos artigos, mas este é um deles. Referem aquela referência ao nosso trabalho usado nesta questão entre o O'Reilly, eu estava a escapar o O'Reilly, entre o O'Reilly e o... Muito bem. Sim, senhor.
Portanto, então, terminamos com esta nota do professor Lindo Oliveira. Muito obrigado a todos pela vossa participação. A gravação será, como habitual, partilhada para aqueles que não puderam estar e para aqueles que quiserem revisitar o que foi aqui dito. Lembrava que amanhã temos uma sessão sobre Bruxelas. Acho que vai ser muito interessante, porque em Bruxelas passa-se muita coisa e vai ser interessante saber o que é que as pessoas pensam sobre isso. E continuação de uma boa semana e de um bom início de outono para todos. Muito obrigado, está bem? Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado a todos. Muito bem. Eu vou terminar então, com licença.